Bem-vindos à aula de revisão da oficina de fotografia como forma de expressão da Prefeitura de São Sebastião, Fundação Deodato Santana. Eu sou Tarraia, sua artista orientadora. Hoje nós vamos rever esses últimos quase 20 pontos que foram discutidos e trabalhados durante esse período de pandemia. Nós começamos essa oficina falando primeiramente das ferramentas dos fundamentais para a execução e para o resultado de uma fotografia, e depois nós partimos para uma parte mais estética e falamos também de diversos artistas que são fundamentais dentro da história da fotografia. Bom, dentro desses pontos, nós iniciamos com a apresentação do curso, onde foi colocado que essa oficina ela visa gerar um conteúdo autoral. O que significa isso? Então, só relembrando, a fotografia ela envolve questões que são técnicas e questões que são estéticas. Então, uma fotografia com uma intenção autoral, ela é uma fotografia que envolve tudo que diz respeito à arte. Nesse início, nós começamos com a parte técnica, porque, como eu disse, para que você possa atingir o seu objetivo, é necessário que você conheça as suas ferramentas. Né? E coloquei lá atrás que, assim como um pintor precisa conhecer o pincel, as cores, as tintas, um fotógrafo precisa conhecer o seu equipamento e todas as questões que envolvem a imagem. Nós iniciamos o trabalho com o nosso triângulo, aonde nós falamos do ISO, da velocidade e da abertura. É uma composição como uma balança com 3 pesos que tem sempre que chegar a um equilíbrio. Ali, geralmente, é onde nascem as maiores dúvidas, porque essa matemática, aonde você trabalha com a sensibilidade, a abertura do diafragma e a velocidade do obturador, vamos rever aqui. Lembram disso? Vou colocar aqui para vocês poderem ver. Aqui é o diafragma, que fecha passando menos luz ou abre permitindo a incidência de mais luz. Nós temos aqui o obturador, que é uma janela que se abre e que se fecha, permitindo que durante um espaço de tempo a luz entre. E esse tempo a gente determina diante das nossas condições e também das combinações desses 3 elementos. E por último, o sensor, que é onde essa imagem vai ser fixada. E esse aspecto é ligado à sensibilidade. Um sensor mais sensível, lembram disso? Ele precisa de menos luz para ser sensibilizado, e um sensor menos sensível precisa de um volume de luz para ser sensibilizado. Então, esse volume vai ser dado através da combinação do tamanho da minha janela e por quanto tempo esse sensor vai receber essa luz. Essa, geralmente, é a parte aonde nascem as maiores dúvidas. Seguindo a isso, partindo do princípio de que fotografia, escrevendo com a luz, estamos falando de luz, nós passamos a entender quais são as fontes de luz e como essa luz trabalha. E aí nós falamos da luz natural, como a luz do sol, nós falamos também das luzes artificiais, que são as lâmpadas, uma lanterna, uma luz de LED. Essas luzes elas têm cores e formas de se existir diferentes. E depois nós falamos então da qualidade da luz, que aqui nesse momento, por exemplo, nós estamos com uma luz suave, e aí nós tínhamos também a luz dura. Então, a luz suave, que é aquela luz que ela vem indiretamente e ela tem um aspecto
mais suave sobre o objeto que ela incide. E nós temos também a luz dura, que é aquela luz que vem diretamente até o objeto sem interferência. Vou ligar, inclusive, uma luz aqui para vocês relembrarem o resultado. Então, a luz dura aqui, uma luz dura, a luz ela incide diretamente desse lado. E nós temos nesse caso também uma luz suave, porque essa luz bate numa parede branca que tem ao meu lado e reflete voltando para mim. Vou desligar porque essa luz hoje não é a minha escolha. Hoje eu quero uma aula mais suave. Voltando, a luz dura e a luz suave, ela é uma qualidade da luz, independente da fonte ser do sol, como nesse momento, toda essa luz que me ilumina, ela vem do sol, atravessa as minhas janelas, envolve o ambiente através de um sistema onde ela bate nas paredes e vai refletindo, tá? Essa luz poderia ser uma luz artificial e ao mesmo tempo continuar com a qualidade de luz suave, tá ok? Só para relembrar. Seguindo aqui, nós passamos para um outro aspecto, que é o aspecto de composição. E ali eu falei para vocês das regras dos terços, né? Nesse momento, por exemplo, eu estou usando a regra do terço, me colocando ao segundo terço da imagem. Então, aqui nós temos uma linha, aqui nós temos outra linha, dividindo a imagem em três, na vertical, e aqui nós temos uma linha e aqui nós temos outra linha dividindo na horizontal. E eu me coloquei exatamente no encontro da primeira linha na horizontal e da segunda linha da vertical. Esse foi um outro aspecto de composição. Nós vimos também o ponto de fuga, aonde uma sequência de objetos nos auxilia a ter a sensação de profundidade. Nós, através do recurso de ponto de fuga, nós conseguimos perceber um objeto que está mais próximo da câmera e algo que está a maior distância, tá? Então aqui, por exemplo, meus dedos, minha mão está muito maior que meu rosto, meus dedos estão enormes. Por quê? Porque eu criei aqui uma sensação de ponto de fuga que chega até a minha pessoa. Bom, essas foram as questões de enquadramento. Nós também falamos sobre o Fibonacci, lá da Idade Média, que percebeu as relações entre essas questões que são geométricas com a natureza. Então, aquele que investigou a natureza e criou essas relações de proporção. Partindo daí, nós vamos falar de linhas. Então, aqui, por exemplo, nós temos 3 linhas que compõem aqui, por exemplo, essa composição, mais a linha da janela, mais a linha da outra parede, mais as linhas da minha estante, essas linhas, e também falamos sobre formas geométricas. Nesse momento, por exemplo, nós temos um quadrado aqui atrás de mim, nós temos o meu rosto, que é redondo, e outro quadrado do lado de cá, e várias telinhas de pintura que eu estou fazendo, quadradas também, e aqui alguns livros alinhados, criando uma textura, que foi um outro ponto que nós conversamos. Bom, após esse momento onde nós falamos de todas essas questões técnicas, estéticas, geométricas, matemáticas, a gente parte então para um estudo da obra que vem sendo desenvolvida por grandes mestres. Então, começamos com Cartier-Bresson, aquele fotógrafo que foi um dos que se beneficiou do filme, da câmera portátil, diferente daquela gigante, e ele desenvolve, por exemplo, o conceito do momento decisivo. Vocês lembram disso? Aquele momento exato aonde a ação, ela acontece. Então, o quebrar da onda, o pisar numa poça de água, o salto de uma criança e por aí vai. Um momento em que uma águia captura sua presa, todo esse momento decisivo a gente conversou no momento em que nós vimos Cartier-Bresson. Depois nós falamos do retrato, né, aí com aspectos menos estéticos e mais pessoais no trabalho de Sebastião Salgado,
como você se posiciona quando você vai fotografar alguém, a forma como a tua presença, a tua relação em relação ao outro, ela vai ter que se estabelecer. Se você vai ser algo que está à parte, separado por uma câmera, ou se você vai se envolver com o objeto a ser fotografado. Como nós já havíamos discutido antes, que a investigação sobre aquilo que você vai fotografar, o olhar sobre aquilo que você vai fotografar é fundamental para você desenvolver a tua imagem e chegar no teu objetivo. Seguindo por aí, nós também vimos uma outra ferramenta que eu adoro, que é o foco e o desfoque. Então, aquilo que está em foco e aquilo que está em desfoque, gerando uma reação de fundo e de figura que nos traz um destaque ao assunto que nos interessa. E o papel do retrato nas artes. Como o retrato ele foi trabalhado nas artes plásticas e como ele é trabalhado na fotografia. Nós vimos um pouco disso, acredito que nós vamos ver mais. E então, por fim, o retrato e o autorretrato. De que forma você olha para o outro, de que forma você quer que o outro seja visto, e no caso do autorretrato, de que forma você quer ser visto, e como isso é influenciado pela postura e pelo olhar do artista. Todos esses pontos, eles são esse primeiro momento do nosso curso, da nossa oficina. A partir daqui, as discussões elas vão partir por um caminho aonde os trabalhos devem ser projetados. Durante todo esse tempo, foi pedido a vocês que fizessem uma análise dos seus valores, dos seus interesses e de que tipo de fotógrafo você é. Então, eu convido vocês a essa reflexão e na próxima aula falaremos sobre esse processo de construção do seu trabalho. Um beijo e uma ótima semana. Obrigada!